Então vamos estar considerando agora um outro cenário onde a gente vai ter 1 milhão de instruções. E primeiro a gente vai considerar o pior caso, onde vamos ter somente instruções de load. Já que as instruções de load, a gente viu que no caso do multiciclo, ela toma sempre 5 estágios, né? Toma sempre 5 ciclos. Então vamos estar contabilizando quanto seria o tempo da execução dessas instruções, dessas 1 milhão de instruções. Então, considerando a implementação do monociclo, como é que a gente faria o cálculo? A gente pegaria o total de instruções, né? Pegaria essas 1 milhão de instruções e multiplicaria pelo tempo de ciclo de clock, já que no monociclo, cada instrução ela é executada em um ciclo. E a gente vai contabilizar o tempo que é dado por um ciclo. Então, basta fazer a multiplicação de 1 milhão vezes 800 picosegundos. Então, fazendo a multiplicação e passando para a unidade de segundos, a gente vê que a gente vai ter 8 vezes 10 a menos 4 segundos, que seria 0,8 milissegundos para executar essas 1 milhão de instruções usando somente instruções de load. No multiciclo, como é que a gente faria o cálculo? A gente primeiro precisa saber quantos ciclos vai demorar a instrução de load. Então a gente viu que uma instrução de load ela vai demorar 5 ciclos e no nosso exemplo o tempo de ciclo são 200 picosegundos. Então cada instrução de load ela vai demorar 200 vezes 5, vai demorar 1000 picosegundos. Então para calcular a execução de 1 milhão de instruções de load, basta multiplicar 1 milhão vezes 1000 picosegundos. Então, fazendo os cálculos, a gente vai ter no final que esse resultado vai ser igual a 10 elevado a menos 3 segundos, que seria 1 milissegundo. Então, a gente já percebe que aumentou um pouquinho em relação à implementação do monociclo. Na implementação do pipeline, a gente viu que todas as instruções elas vão ter que passar pelas 5 etapas, e com isso a latência vai ser a mesma, demorando no total 1000 picosegundos por instrução. Então, como é que a gente faria o cálculo dessas 1 milhão de instruções? Então, primeiro a gente vai estar contabilizando o tempo de preenchimento, que seria o tempo que a gente conseguir fazer com que a primeira instrução ela chegue no 5º estágio. Então, para ela chegar no 5º estágio, ela vai precisar passar por 4 etapas. Então, qual que é o tempo das 4 etapas? É 200 vezes 4. Então, vai ser 800 picosegundos até que a primeira instrução chegue na 5ª etapa. A partir do momento que ela estiver na 5ª etapa, todas as instruções vão demorar um ciclo para finalizar. Então, a gente vai multiplicar 1 milhão vezes o tempo de um ciclo de clock, vezes 200 picosegundos. Então, com isso, a gente vai ter no total que todas essas 1 milhão de instruções vai demorar aproximadamente 2 vezes 10 a menos 4 segundos, que seria 0,2 milissegundos para executar todas essas instruções. Então, a gente percebe que nesse cenário, a implementação do pipeline ela teria o menor tempo para executar essas 1 milhão de instruções. Agora a gente vai estar considerando esse mesmo exemplo de 1 milhão de instruções no melhor caso, onde a gente só vai ter instruções de branch. A gente viu que no caso do multiciclo, as instruções de branch ela vai demorar 3 ciclos. Então, esse seria o melhor caso. Então, vamos começar calculando o tempo no monociclo. Então, no monociclo, a gente vai ter a mesma coisa, já que toda instrução ela é executada em um ciclo. Então, o tempo de ciclo não muda. Então, como são 1 milhão de instruções de branch, a gente vai ter 1 milhão vezes o tempo do ciclo, que é 800 picosegundos. A gente percebe que o tempo vai ser o mesmo no monociclo, vai ser 0,8 milissegundos. No caso do multiciclo, a gente já viu que uma instrução de branch ela vai demorar 3 ciclos. Então, nesse caso, o tempo que a gente vai estar contabilizando vai ser 600 picosegundos. Então, para contabilizar isso, vamos multiplicar 1 milhão vezes 600, e aí no total a gente vai ter 0,6 milissegundos para executar todas essas instruções de branch. E no caso do pipeline, a gente vai ter também a mesma coisa. Todas as instruções vão passar pelas 5 etapas, incluindo o back. Então, a gente vai estar contabilizando o tempo de preenchimento do pipeline, que seria 800 picosegundos, e aí o tempo de finalizar. Então, cada instrução vai terminar no ciclo seguinte, vai ser novamente 1 milhão vezes 200 picosegundos. Então, repare que, novamente, o resultado total é aproximadamente 0,2 milissegundos. Só que no caso das instruções de branches, isso não é verdade, já que a gente tem algumas dependências. Então, a gente vai ter algumas considerações nesse caso. Sempre quando a gente tem um branch, a gente tem a situação que, se for verdadeiro, a gente pula para um endereço, caso seja falso, a gente pula para a próxima instrução. Então, isso aqui só aconteceria se desse falso em tudo, né? A gente conseguiria estar dando esse resultado. Mas, na prática, não é assim que funciona.